Você certamente já ouviu falar da lei da semeadura e da colheita, que é aquela regra de que você vai sempre colher aquilo que você plantou. O que você tem feito hoje com a sua vida, com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua inteligência, com os seus talentos, o que você tem feito hoje da vida vai, consequentemente, desembocar e ter desdobramentos, sejam eles positivos, bons, construtivos ou ruins, destrutivos e trágicos. Então essa é uma regra que a gente não pode fugir. A Bíblia ensina para a gente também uma outra lei, que é a lei de que a carne milita contra o espírito. Não é isso que Paulo fala? Existe uma guerra do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Para quem talvez não esteja muito familiarizado com as cartas de Paulo, essa expressão carne na Bíblia é usada para designar a nossa natureza pecaminosa, aquele impulso do pecado forte no nosso coração. Ele está dizendo que existe então essa força da carne, da nossa natureza pecaminosa, guerreando, a expressão é essa, guerreando contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Então, existe uma lei da semeadura e da colheita, tudo que eu investir eu vou colher, seja de bom ou de ruim. Existe a lei de que há uma guerra dentro do meu coração, se eu estou caminhando com Deus, se eu tenho o Espírito Santo, se eu nasci de novo, que é a guerra da natureza pecaminosa, do poder do pecado contra o Espírito Santo de Deus, que me incita à santidade. São, então, duas leis importantes aqui para a gente entender o que a gente quis dizer aqui com esses sinais que a gente precisa ficar ligado. A verdade é que quando o Espírito, vamos dizer assim, na nossa vida, a nossa vida espiritual sai derrotada no meio dessa guerra, dificilmente isso acontece de uma hora para outra. Eu diria que nunca acontece de uma hora para outra. Sempre houve uma semeadura, sempre houve um tempo em que você investiu em certa coisa, ou que você afrouxou por aqui, afrouxou por ali, até que a coisa se tornasse uma tragédia. Entendem? Então, há sinais em que a coisa progressivamente pode ir degenerando, pode ir desandando na sua vida e na minha, e a gente não está livre de ter essa degeneração fruto do pecado. A gente tem uma natureza pecaminosa ainda, todos nós. O que Deus quer alertar a gente, ajudar a gente a ficar ligado e a perceber, é que a gente não pode deixar que o nosso coração esteja insensível para a realidade dos sinais que esse processo muitas vezes nos dá. Esse processo que todos nós tendemos a cair nele, processo de decadência espiritual, moral, seja ela em que nível for. O pecado, tem uma abrangência muito grande no sentido de nos fazer viver uma vida aquém da vida que Deus projetou para nós. Quando Ele nos criou, quando Ele enviou Jesus, quando Ele desceu com o Espírito Santo no Pentecostes. O pecado quer sempre nos puxar para baixo. Agora, há sinais. A história que a gente vai ler é a história de Caim e Abel, uma história bem conhecida. Caim matou Abel, e a verdade que o texto mostra para a gente, por isso é tão legal o texto não simplesmente relatar Caim matou Abel, mas ele mostra todo um contexto em que a gente vai ver claramente que houve sinais claros de que as coisas não estavam indo bem com Caim, e podem haver sinais claros de que as coisas não estejam indo muito bem comigo e com você. Pode ser que a gente esteja distraído, pode ser que a gente esteja aí de bobeira, como se diz, e sem perceber, a gente pode estar caminhando rumo a uma tragédia. Só que isso não precisa acontecer. Essa é a boa notícia, é a notícia, na verdade, que Deus quer que a gente assimile aqui essa noite, quer que a gente aprenda com o contra-exemplo de Caim. Caim, então, eu não vou ler o texto todo agora, eu vou ler partes dele aqui, daqui por diante, mas o texto diz basicamente que Caim não procede bem,
não age bem, ele então inveja seu irmão, o seu semblante descai, ele então passa a odiar o seu irmão, e ele mata o seu irmão, e ele passa a viver alijado, separado, isolado da sua família, e por fim amaldiçoado por Deus. Então é um exemplo de alguém que fracassou plenamente na sua vida espiritual. É o exemplo de alguém que a gente deve olhar e falar: meu Deus, tem misericórdia de mim, para que um processo semelhante não se estabeleça. Porque quando eu olho para Caim, eu estou me vendo. Eu estou vendo o pecador que não sabe naturalmente lidar com o seu próprio pecado, que precisa do auxílio e do poder do Espírito Santo para lidar com isso, para superar isso, para a glória de Deus. Você já se viu assim? Num aparente declínio espiritual, as coisas progressivamente começam a dar errado, você começa a sucumbir no pecado aqui, no outro ali, e por fim, a sensação de que você está amaldiçoado. Olha como é que o verso 11 diz assim: amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Deus amaldiçoa a terra, ele, por causa do sangue derramado na terra. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. E a gente olha para esse Caim do final da história aqui, amaldiçoado, com a vida destruída, isolado e tal, e a gente olha para Abel e fala assim: pô, eu me identifico muito mais com Abel. Abel é alguém que me representa. Caim não, Caim é um vilão da história. No entanto, gente, se a gente for um pouquinho sincero, a gente vai ver que tem muito de Caim em todos nós. Caim foi mesquinho ao apresentar a sua oferta ao Senhor. A vida dele não era uma vida tão temente assim ao Senhor, a ponto de permitir certas impurezas. Caim, assim como nós, era invejoso, deixou que o pecado afetasse seu relacionamento com seu próprio irmão, e a gente também deixa que o pecado afete os nossos relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama ou deveria amar. Caim também tinha um coração duro para ouvir as advertências de Deus e para acatar aquilo que Deus estava falando. Caim se tornou maldito porque não se ligou nos sinais. Eu e você não precisamos nos tornar malditos, amém? Jesus já se fez maldição por nós na cruz. A cruz era um símbolo de maldição, para que a gente não precisasse passar por isso. Agora, para a gente não passar por isso, vamos ver então os sinais que o texto nos mostra. Você pode dizer que está ligado nesses sinais. O primeiro deles: você está oferecendo hoje o seu melhor para Deus. Verso 3: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Caim ofereceu uma oferta, mas Abel ofereceu das primícias, das partes gordas do seu rebanho. Abel ofereceu o que havia de melhor, o que ele tinha de melhor. Ele não economizava, ele não era mesquinho, ele era generoso, ele era grato a Deus. A vida dele refletia a vida de alguém que está preocupado em oferecer a si próprio por completo a Deus. Esse é o espírito da coisa. Veja bem, às vezes a gente pensa assim: poxa, Deus foi um pouco cruel, foi meio pesado isso, não é? Então quer dizer que um ofereceu cereal, aí não foi aceito porque Deus quer a oferta mais cara, que é do gado. Na verdade não, na verdade o texto deixa claro que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. O coração de Abel era o coração de alguém que amava a Deus, era o coração de alguém para quem Deus não era alguém que ele podia controlar, manipular, alguém que ele podia se impor sobre com as suas próprias regras. No coração de Abel, Deus era Deus. Mas no coração de Caim, vamos resolver esse problema religioso aí, vamos lá cumprir nossa rotina religiosa e vamos oferecer assim o que está sobrando aí, o que é de menos valor, porque afinal de contas, sabe como é que é? Eu não ligo muito para isso não.
E aí, irmãos, o que está em questão aqui não é o valor material da oferta, mas é a disposição do coração. É claro que o valor material, invariavelmente, é consequência. Pessoas que amam a Deus são generosas, pessoas que são apaixonadas pelo reino de Deus, que estão comprometidas e engajadas com o projeto do reino de Deus, são generosas. E não medem esforços para entregar ao Senhor o que tem de mais precioso, o que tem de melhor. Muitos estão me ouvindo dizendo assim, mas eu não tenho tanto recurso financeiro. Não é disso só que a palavra está falando, não. Você tem bens valiosos e preciosos que Deus requer que você entregue a Ele, sim, no altar dEle. Você tem talentos, habilidades, dons, você tem uma saúde, você tem uma inteligência, você tem um tempo, que é um bem preciosíssimo, que não volta, que fica para trás. E o que você tem feito com o seu tempo? Você pode dizer assim, olha, eu hoje, esse sinal aí da oferta não me pega, porque eu estou dando para o Senhor o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais precioso. Eu tenho amado o Senhor e tenho me doado para Ele. Eu tenho servido a Deus com alegria. E Deus então fala assim, Caim, a lógica era muito simples. Por que seu rosto ficou transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? Tudo o que eu quero é que você faça o bem, que você entenda que eu não espero de você uma rotina religiosa, eu espero de você uma vida consagrada, dedicada a mim. É a vida inteira que eu quero. Deus espera de nós um compromisso que inclui tudo o que pensamos, fazemos e somos. Deus não espera de nós um compromisso que cumpra uma rotina religiosa, igrejeira. Ele não espera que você frequente a igreja, Ele espera que você seja a igreja, amém? Onde você está, a igreja está ali, você é a igreja, você reflete a imagem do Filho, você é um discípulo de Jesus. Isaías, profetizando contra Sodoma e Gomorra, lá no primeiro capítulo logo de Isaías, ele diz assim, olha o que ele revela, ele diz assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Então, assim, que tipo de vida cristã, de espiritualidade você está querendo tentar me convencer de que você vive? Quando você, embora frequente a igreja, na sua vida íntima, você dá lugar à imundícia, à imoralidade, à impureza, você dá lugar à inveja, você dá lugar a uma competitividade patológica, a uma vaidade que em nada reflete Cristo, aquele a quem você diz que serve, diz que é discípulo dele, imitador dele. E aí a pessoa passa a semana falando bobagem, sentando na roda dos escarnecedores, cobiçando o que é do outro, sem relacionamento nenhum com Deus. Aí chega na igreja, aí vem oferecer oferta de cereal, vem oferecer o que é de... eu tenho uma horinha lá por semana que eu vou dar um pulo lá na igreja, porque, se eu não for à igreja pelo menos uma vez por semana, eu não me sinto bem. E Deus está falando, não é isso que eu espero que vocês se entreguem por completo a mim. Eu espero que a vida de vocês seja marcada pela graça e pelo caráter de Cristo, pela santidade que Ele viveu e veio chamar vocês a viver. O que você tem feito do seu tempo, o que você tem feito dos dons e talentos que Deus te deu? Você tem percebido o sinal da oferta na sua vida? Você pode olhar para dentro do seu coração e falar, Senhor, olha, esse sinal eu estou em paz, porque o Senhor sabe que eu tenho oferecido tudo, eu tenho me oferecido por completo.
questão aqui, irmãos, é o velho problema da idolatria, que a gente sempre fala aqui, né? Tem gente que põe um relacionamento no altar. Um relacionamento é mais importante do que Deus. Está vivendo em pecado, o relacionamento está adoecido pelo pecado. Mas o relacionamento não pode acabar. Tem gente que, enfim, alimenta e nutre outro tipo de pecado, de vaidade, e está ali, aquilo está fazendo mal, está percebendo que, tem um sinal de que isso não está legal, minha vida não está indo bem, pois se tornou idolatria, essa obsessão por like no Instagram, essa obsessão por admiração, por reconhecimento, por elogio, as coisas não estão indo bem, minha relação com Deus está ficando cada vez mais fria e distante, e não tem como esperar outra coisa, eu estou oferecendo o que há de inferior, o meu cereal, eu estou simplesmente sendo um frequentador de igreja, e Deus está essa noite aqui falando, não faça isso, acorde, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, você está ligado nas advertências, verso 6 diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Antes de Caim fazer a desgraça que fez com seu irmão, o próprio Deus se revela a ele. Gente, o que é um Deus santo, justo e todo-poderoso se revelando a um homem pecador e rebelde contra ele? Senão prova do seu amor. A gente ter hoje a Bíblia revelada, isso é prova cabal do amor de Deus por nós. É Deus querendo se relacionar com um ser caído e rebelde contra Ele. Deus se mover na nossa direção e falar ao nosso coração e nos advertir quando perceber que a gente está indo para o buraco, é prova do amor dEle. Sempre que a gente vê um pai corrigindo e disciplinando um filho ou uma filha, ele não está fazendo isso porque ele tem prazer em ficar se desgastando relacionalmente com aquele filho ou com aquela filha. Ele está fazendo isso porque ele ama. Quando eu me desgasto com meus filhos, não tenho prazer nenhum naquilo. Para mim é chato, é a coisa mais chata do mundo, ter que ficar me desgastando, ensinando e brigando. Mas com isso eu estou dando provas de que eu tenho zelo, que eu tenho amor por eles. E o Senhor então está advertindo Caim. Caim, você está ouvindo as pregações que estão sendo feitas? Você está ligado na palavra? Você tem lido a tua Bíblia? Você tem meditado nela? Você tem olhado para Jesus e procurado imitar o caráter dele? Você tem buscado ser puro como o seu Senhor é puro? Você tem buscado ser santo como o seu Senhor é santo? Ele está advertindo o Caim. Você não é uma vítima do seu pecado. Você é responsável por tudo que você faz. A gente, ser humano, tem uma tendência enorme a se vitimizar, não é? Mas também, natureza pecaminosa, não é? Coitado de mim, minha família é assim, meu pai fez isso, aí eu acabei herdando esse comportamento, essa forma, esse temperamento. Bobagem. Na palavra de Deus, Jeremias diz assim, naquele tempo já não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um responderá diante de Deus por si mesmo. Pare de argumentar e de racionalizar em prol do seu pecado e se vitimizar. Eu e você não somos vítimas, somos agentes da nossa própria ruína. Caim era um agente da sua própria ruína, e Deus está falando, Caim, o seu desejo vai ser contra você. Sabe a quem cumpre dominá-lo? A você. E foi uma palavra dura. Sabe por quê? Porque Caim viveu num tempo em que nem lei revelada tinha ainda, muito menos o Espírito Santo. Agora, hoje, nós não vivemos nesse tempo. Hoje nós vivemos num tempo em que o Espírito Santo está presente como consolador, um auxiliador, um poder, um dinamis na nossa alma, preparando a gente para vencer, capacitando a gente a vencer o que é impossível humanamente de ser vencido. A tentação que é impossível de ser vencido, o Espírito Santo pode sim nos ajudar a vencer.
Amém? Então a gente não pode dizer assim, eu sou vítima. Você é vítima? Quer dizer então que Deus enviou o Filho dele, Jesus veio e fez uma obra para te redimir do seu pecado, e aí ele ascendeu aos céus e disse, eu vou enviar outro auxiliador, e o Espírito Santo veio no Pentecostes, e Jesus disse, quando vocês receberem ele, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, para refletirem o meu caráter, a minha vida, e agora vocês estão dizendo que vocês são vítimas. Vocês não são vítimas. Se vocês estão se vitimizando é porque vocês ainda não entenderam o Evangelho, ainda não entenderam o que foi conquistado na cruz. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. Gente, a gente vê o tempo todo gente que não assume responsabilidade sobre os seus próprios atos. O tempo inteiro o ser humano age assim. E é uma tragédia, porque a pessoa não consegue progredir, não consegue amadurecer sem assumir responsabilidade. Eu conheço gente de mais de 40 anos de idade que está culpando os pais até hoje. Porque meu pai isso, que minha mãe aquilo quando eu era criança. Gente, isso é tudo que o inimigo das nossas almas quer que a gente acredite e viva. A gente tem que romper com isso e se apegar ao Evangelho, se apegar a Cristo, se apegar a esse poder do Espírito Santo, e dizer, Senhor, vem transformar a minha vida e me fazer viver uma vida útil na Tua presença, uma vida santa. Eu não sou vítima, eu sou agente do meu próprio pecado. Nossa queda não tem a ver com a falta de advertência divina, mas com uma resolução do nosso coração. É verdade que a gente peca porque é pecador, mas não vivemos no pecado, se é que de fato fomos regenerados e o Espírito Santo habita em nós. Amém? O terceiro sinal e último aqui, você ama aqueles que Deus colocou na sua vida? É o sinal da falta de amor. Essa palavra amor é uma das palavras mais profundas, ricas e ao mesmo tempo desgastadas na nossa cultura. O amor está extremamente banalizado por causa de canções vazias, de pessoas que cantaram de forma vazia tais canções, e aí hoje não se tem a real noção e dimensão do que seja a palavra amor. E o que aconteceu e o que acontece muitas vezes é que a gente vive numa comunidade em que certamente há pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que já sofreram demais. Tem gente que está aqui me ouvindo que provavelmente sofreu bullying terrível na escola durante a sua vida. Tem gente que está aqui hoje que provavelmente é possível que tenha sérios problemas para se entrosar no meio social e tem tido talvez até dificuldade de se entrosar aqui no Gol. Tem gente que pode estar hoje enfrentando depressão, uma depressão que não é aquela tristeza que todo mundo enfrenta, não, é uma depressão mesmo, patológica, clínica. Pode ter gente se sentindo excluída, pode ter gente sofrendo um verdadeiro inferno dentro de casa. E a gente não faz nem ideia de que isso está acontecendo. E uma das grandes riquezas que a gente vê no modelo de células, embora a gente não acredite em métodos, a gente acredita no Espírito Santo agindo através de métodos, mas uma das grandes riquezas dessa estratégia que são as células é a gente conseguir levar para a semana aquilo que a gente ouve do púlpito domingo, levar para os nossos relacionamentos como comunidade e aprofundar esses relacionamentos e nos abraçar mais de perto e conhecer em loco mais de perto quais são as feridas, as chagas, as lutas, os dramas que cada um tem vivido, porque o conselho não vai conseguir acompanhar um grupo tão grande de pessoas, mas a Bíblia nos dá a graça de ensinar que a gente, uns aos outros, pode desenvolver isso. E aí, o que acontece? O pecado vai nos fazendo sentir indiferentes àqueles que estão caminhando do nosso lado. Foi assim com Caim. Primeiro, a gente não se sente responsável. Sabe essa frieza que a sociedade vive hoje, extremamente individualista? Verso 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão?
Entendem a seriedade de a gente não se sentir responsável pelo outro? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a vida de ninguém. Eu não estou nem aí para que quem quer que seja esteja vivendo. Eu já tenho preocupação demais. A minha vida já me ocupa totalmente. E a verdade é que as pessoas mais ensimesmadas, mais voltadas para si mesmas, são as mais adoecidas. E as pessoas que mais servem, que são mais generosas em caminhar junto, em ajudar o outro, são as pessoas mais saudáveis. Pode observar isso nas suas reflexões. E essa indiferença, irmãos, levou Caim a matar o seu irmão. Ele não se sentia responsável. Você pode dizer, não, João, esse sinal aí está tranquilo, porque eu me sinto responsável sim. Eu estou preocupado com fulano, com Beltrano que está frequentando a célula, a minha célula. Eu tenho orado por essa pessoa todo dia. Eu ligo para essa pessoa preocupado com ela. Eu vivo a igreja com ela. Eu vivo em comunhão com aqueles que estão à minha volta, que Deus colocou à minha volta. Eu estou preocupado e estou orando pelos meus pais. Eu não estou indiferente ao que tem acontecido. E esse é o convite do Evangelho. É interessante que Jesus poucas vezes foi tão taxativo quanto lá em João 13:35, em que ele colocou uma marca no que é ser um discípulo de Jesus. João 13:35 ele fala assim: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos. Nisso em quê? Em que vocês tenham amor uns pelos outros. Esse é o grande distintivo, o grande diferencial num mundo em que o amor tem se esfriado de quase todos, como o próprio Jesus falou que aconteceria. Tiago 5,13 diz: entre vocês alguém que está sofrendo, ore, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Tá, eu tenho alguém sofrendo, para tudo, vamos orar para essa pessoa. Está alguém feliz? Opa, vamos louvar a Deus junto por isso. Vamos viver junto essas emoções em comunidade. Esse é o convite do Evangelho. O Evangelho é altamente relacional. O Evangelho nunca vai permitir que a gente se entregue à frieza e à indiferença. Nossa indiferença certamente é um sintoma da enfermidade espiritual. E a gente pode até chegar ao ponto de matar. Não pense que assassinato é apenas tirar a vida. João disse uma coisa que marca muito. 1 João 3,15, ele diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Muitas vezes você não vai chegar a matar fisicamente ninguém, mas você está matando com aquilo que você está falando, com os julgamentos que você está fazendo, com a frieza com que você tem lidado com pessoas que já são a cana quebrada, a torcida que fumega, que a Bíblia fala. A pessoa já está esmigalhada. E a gente é chamado a ser misericordioso, compassivo, a abraçar, a acolher, a nos preocupar com os outros. Então, eu queria que você, antes da gente encerrar aqui, refletisse nisso. Será que você pode passar hoje sua vida limpo nesses 3 sinais aqui? Olha, eu hoje tenho administrado bem os recursos que Deus me deu, eu tenho ofertado para Ele, eu tenho vivido uma vida que é uma verdadeira oferta a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Eu tenho vivido uma vida ligada naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus fala na palavra dEle. Eu estou totalmente antenado, eu estou em oração constantemente para sondar minhas atitudes, minhas ações, meus pensamentos. Eu estou o tempo todo preocupado, porque pode ser que Deus esteja falando: o teu pecado é contra você, cumpre a você dominar. Pode ser que o Espírito Santo esteja me advertindo: não vai nesse caminho, vai naquele. E terceiro sinal, frieza relacional. Será que eu posso dizer: olha, hoje eu estou vivendo a vida em comunidade com toda a intensidade. Hoje eu tenho pessoas à minha volta que eu amo, e eu sei que eu abençoo a vida delas. Eu sei que eu tenho uma participação positiva na vida delas. Eu oro por elas, eu me preocupo com essas pessoas. Se você pode dizer que esse sinal também está presente na sua vida, então você é um verdadeiro cristão que está vivendo uma vida saudável. Mas se esses sinais não estão presentes na sua vida, esse é o momento de você acordar. E aí no final da história,
Caim então entra em desespero, depois que Deus amaldiçoa ele, e ele diz: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Seria um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. E aí sabe o que Deus fala para ele? Depois que ele entra em pânico, em desespero, mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Sabe o que é isso, irmãos? Mesmo uma pessoa desgraçada, uma pessoa toda errada, uma pessoa que desandou na vida, ainda pode ser alvo da graça e da misericórdia de Deus, amém? Eu e você podemos ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. E essa advertência que Deus nos trouxe hoje aqui na sua palavra já é uma evidência da graça e da misericórdia dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, queremos te agradecer, porque a verdade é que o Senhor, de tantas formas, o tempo todo está preocupado com a gente, se mostra, Senhor, preocupado com o modo como a gente tem vivido, e a gente quer te pedir, Senhor, perdoa nossa insensibilidade, perdoa as nossas distrações, perdoa a nossa falta de gratidão, perdoa, Senhor, se a nossa vida espiritual não está sendo tão frutífera, perdoa se a nossa vida espiritual, Senhor, não tem abençoado aqueles que estão à nossa volta, perdoa se a gente se entregou a um processo de distanciamento, de frieza, e vem avivar e vivificar o nosso coração com o teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria, com aquela humildade que só o teu Espírito pode nos dar, para a gente lidar com a nossa própria fraqueza, com a nossa própria soberba, com o nosso próprio pecado, Senhor. Vem tratar cada um de nós, livra a gente, Senhor, de ficar prestando um culto religioso, regular, rotineiro, que em nada tem refletido uma vida que a gente vive durante a semana. A gente quer que a nossa vida seja um culto ao Senhor, que a nossa vida seja um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Faz assim com cada um de nós, Senhor, em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém.